Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai agora dar início a mais um exemplo, né, que versa sobre o movimento relativo, no caso aqui em duas dimensões, tá? Duas ou três dimensões. Então veja só pessoal, eu tenho aqui esse problema, esse exemplo, né, e vou resolvê-lo para vocês. Mas vamos fazer uma leitura prévia para que o problema fique bem entendido. Olha só, um rio de 200 metros de largura corre para leste a uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Um barco a uma velocidade de 8 metros por segundo em relação à água parte da margem sul, em uma direção 30 graus a oeste do norte. Determine, com base nisso, o módulo da velocidade do barco em relação à margem. Item B, a orientação da velocidade do barco em relação à margem. E o item C, quanto tempo o barco vai levar para atravessar esse rio. Temos aí três perguntas e vamos então começar a interpretá-la e resolvê-la. É interessante, pessoal, antes de resolver esse tipo de problema, que a gente que façamos uso, né, de um diagrama. Então está aí o item A, a indagação, a pergunta do item A, ele quer a velocidade resultante desse barco. Né? O que seria a velocidade resultante? A velocidade resultante é a velocidade do barco em relação às margens, no caso, as margens do rio, né, um referencial fixo, que é o próprio referencial terra. Então está aqui o diagrama, né? Todo problema dessa natureza é importante que façamos um diagrama. Então está aqui o diagrama posto para vocês, onde nós temos aqui as margens de um rio, né? Aqui a margem do lado a margem do lado B, e temos aqui um rio, a correnteza do rio é dada por esses vetores de vermelho, indicam a correnteza do rio, né? E eu estou chamando, dizendo que a velocidade das águas do rio eu estou chamando de velocidade de arrastamento, onde a velocidade de arrastamento, na verdade, é a velocidade do rio em relação às margens. E nós temos também que a largura do rio L vale 200 metros. Nós temos que a velocidade de arrastamento que eu falei vale 2 metros por segundo. Temos que a velocidade relativa que esse vetor aqui representa para esse vetor a velocidade relativa é a velocidade do barco em relação às águas que estão em movimento. Então, a velocidade relativa é da ordem de 8 metros por segundo. E ele quer que você determine a velocidade resultante. Tá? Então, dado aqui a velocidade relativa, dado a velocidade de arrastamento e dado o ângulo formado entre a velocidade relativa e esse eixo AB, que é o eixo norte-sul, que é o eixo que aponta para o norte, né? Com base nessas informações, nós queremos calcular o módulo da velocidade resultante. Tá? Então, só para reforçar, gente, lembremos que a velocidade de arrastamento dessas águas é a velocidade das águas em relação ao referencial fixo, que são as margens. A velocidade relativa do barco, que é esse vetor aqui que eu estou colocando no cursor do mouse, essa velocidade relativa é a velocidade da embarcação em relação às águas, tá certo? Então nós queremos aqui a velocidade resultante, na verdade o módulo da velocidade resultante. Vale ressaltar que a velocidade resultante, na verdade, é a velocidade do barco em relação às margens do rio, no caso, que são referenciais fixos, né, que é a Terra. Então, de modo, gente, vamos dar início aí então, com base nessas informações, à solução do problema, tá? O que é que eu vou fazer? Eu sei que a embarcação parte inicialmente dessa margem aqui mais embaixo, que está aqui no ponto A. Né? Então a embarcação sai do ponto A e a ideia é que ela chegue até a outra margem do rio, onde fica o ponto B. Tá? Mas veja que esse vetor velocidade relativa é o modo com o qual você posicionou o barco. Né? Então aqui no ponto A está aqui a polpa do barco, aqui mais à frente estaria a proa do barco. Aqui é o modo como você posiciona esse barco. Né? De modo que o barco, essa velocidade relativa, mostra que esse barco ele vai ter dois componentes. Essa velocidade relativa vai ter um componente na direção aqui do eixo AB, e essa velocidade relativa vai ter um componente aqui ao longo do eixo horizontal. Para não ficar muita informação nesse ponto A, eu vou
pegar esse ponto A, no qual está apontado esse vetor velocidade relativa, e vou colocar aqui fora, tá? Para que a gente possa entender melhor. Coloquei aqui fora, orientei aqui o eixo Y, que está na direção aqui do eixo AB. Tem aqui o eixo X, tá? Então coloquei aqui o plano cartesiano XY. Veja que a velocidade relativa ela está aqui e, portanto, ela vai ter uma componente na direção do eixo x e essa velocidade relativa tem uma componente aqui na direção do eixo y, que é o v réu y, e aqui a componente v réu x. E, portanto, nós temos aí os dois componentes da velocidade relativa. Tá? De modo que nesse ponto aqui que eu estou colocando o cursor do mouse, na verdade, esse ponto A aqui, tá? É a localização inicial dessa embarcação. Tá aqui. Veja que quem está tentando arrastar essa embarcação para descer o rio vai ser essa velocidade de arrastamento, que no caso seria a velocidade da correnteza desse rio. Né? Então, olhando aqui esse plano cartesiano, esse diagrama que eu estou colocando aqui mais abaixo, nós vemos que na direção do eixo x nós temos dois vetores, né? Que é o vetor velocidade de arrastamento e temos aqui o vetor velocidade relativo na direção do eixo x, que no caso seria essa componente aqui. Na direção do eixo y, por sua vez, temos a outra componente que é o v réu y, que é a velocidade relativa na direção do eixo y. Bom, com base nisso, vamos analisar o somatório de velocidades na direção do eixo x e o somatório de velocidades na direção do eixo y. Vamos separar essas duas componentes aí. Na direção do eixo x, por sua vez, o somatório das velocidades na direção do eixo x, eu só tenho duas velocidades, né? Ou seja, aqui tem o vetor velocidade resultante em x, vai ser a velocidade de arrastamento, que é para a direita, né? Que é o eixo positivo de x, menos a velocidade relativa, v réu x, que é outra componente que está para a esquerda, ou seja, no sentido negativo do eixo do x. Tá? Então aqui eu vou chamar de equação 1, que se refere à análise apenas no eixo x. Vamos analisar agora o eixo y, das velocidades que estão atuando nessa embarcação. Na direção do eixo y, você só tem uma componente da velocidade, que é a velocidade v réu y. Né? Então, o somatório de velocidades em y é igual à velocidade resultante em y, que no caso vai ser só a componente v réu y. Tá? Então, nós temos aí duas equações, e com essas equações é possível acharmos aí a velocidade resultante. Mas para acharmos a velocidade resultante, temos que a priori determinarmos quem é a componente Vx e também determinarmos quem é a componente Vy. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, de modo que a velocidade resultante em x, né, o somatório de velocidades em x, vai ser velocidade de arrastamento menos a velocidade relativa v réu x. E v réu x vai ser v réu vezes o seno 30. Basta olhar aqui para esse diagrama, para esse triângulo aqui, ó, quem seria v réu x. Eu posso pegar esse vetor aqui, v réu x, e transladá-lo aqui para cima. Né? Então, v réu x, que é esse vetor aqui que eu posso transladar aqui para cima, seria o v réu, que é esse vetor aqui, a hipotenusa, né, do triângulo, vezes o seno desse ângulo 30 aqui. Tá, ok? E agora, fazendo as continhas, a velocidade de arrastamento, nós vimos lá no enunciado que é de 2, a velocidade relativa, que é a velocidade do barco em relação às águas, é de 8 metros por segundo, e o seno de 30 sabemos que é 1,5. Fazendo aí as continhas, vemos que a componente das velocidades, né, ou seja, a velocidade resultante na direção x vale menos 2 metros por segundo quadrado. E o negativo mostra que a resultante está para a esquerda, ou seja, a embarcação está subindo. Né? Tem um componente que faz com que a embarcação consiga vencer a correnteza. Vamos agora, gente, achar outra componente que é Vy. Vy, né, que é a componente da velocidade em y, ela é mais fácil. Só a Vy está associada apenas à velocidade relativa na direção de y. Mas vamos achar então. Vy, ou seja, a resultante em y da velocidade é v réu y. E v réu y é o próprio v réu vezes o cosseno de 30. Observe aqui esse diagrama, estou botando aqui o cursor do mouse, né? O v réu y é v réu vezes o cosseno de 30. Está aqui. V réu, a gente sabe que é 8. A velocidade relativa é 8, que é a velocidade do barco em relação às águas. E o cosseno de 30, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Fazendo as continhas, vemos que a componente da velocidade, né, na direção y é 4 raiz de 3 metros por segundo. Portanto, gente, nós temos aqui a outra componente da velocidade resultante. Então, a velocidade resultante ela tem duas componentes. Uma componente em x, que nós achamos, e outra componente aqui em y, que acabamos de achar, que é esse 4 raiz de 3.
Agora, vamos achar o que nós queremos, que é a velocidade resultante, tá? Então, vamos achar o que queremos. Para a gente achar o que quer, gente, o que acontece? Eu vou aqui representar a velocidade resultante em y, vou representar aqui a velocidade resultante em x, e eu vou saber que, evidentemente, aqui estaria a velocidade resultante, tá? Então, aqui tem a componente x, a componente x e a componente y, e aqui eu tenho a resultante. Lembrando que esse ângulo θ aqui não é igual a esse 30, tá, gente? Esse ângulo θ, nós vamos querer saber também quanto vale. Então está aqui. O VY, nós sabemos que é 4 raiz de 3, e o VX, que está para a esquerda, nós sabemos lá que é menos 2. Tá? Então, por isso que está aqui para a esquerda. De modo que, para achar a resultante, eu vou usar simplesmente Pitágoras, né, gente? Então, o módulo da velocidade resultante é a soma dos quadrados dos catetos aqui. Né? Então, você tem esse cateto aqui da frente, que seria, eu posso transladar esse cateto aqui para cima, seria o Vx, e tem esse cateto aqui, que seria o Vy. Né? De modo que o módulo da velocidade resultante é dado por essa expressão aqui, que fica claramente observada por esse diagrama. Né? Então, eu queria só reforçar, gente, que é importantíssimo, né? É imprescindível que vocês façam e vocês compreendam os diagramas. Né? Sem fazer os diagramas, fica muito difícil resolver o problema. Tá? Então, o diagrama é a chave da solução desse problema e de vários outros também dessa natureza, tá? Que envolve vetores. Então, a velocidade resultante, que lembrando, né, reforçando, a velocidade resultante é a velocidade da embarcação em relação às margens do rio, né? Ou seja, em relação a um referencial fixo que é a Terra. De modo que a componente Vx é menos 2, quadrático, e o Vy é 4 raiz de 3. Fazendo aí as continhas, vemos que a velocidade resultante, que é esse vetor aqui, o módulo da velocidade resultante, é igual a raiz de 52, que é aproximadamente aí 7,21 metros por segundo. Tá? Portanto, já sabemos aqui qual é o módulo da velocidade resultante, cuja velocidade resultante tem dois componentes aqui, o componente Vy e o componente Vx. Ok? Bom, agora, gente, no item B, ele pede para determinar, ora, se você vai determinar o módulo da velocidade resultante, né, e a velocidade resultante é um vetor, qual é a direção do vetor velocidade resultante? Então, a direção desse vetor aqui, velocidade resultante, é dada por esse ângulo θ. Eu podia botar esse ângulo θ aqui em cima? Podia, tá? Mas eu decidi colocá-lo aqui. Então vamos decidir aqui qual é a direção da velocidade resultante em relação a esse eixo x para a esquerda. Eu estou aqui assumindo que o eixo positivo de x é para a esquerda, tá, gente? Estou assumindo, adotando isso. Então, de modo que o ângulo θ vai ser a tangente inversa, né, do cateto oposto, cujo cateto oposto aqui, na verdade, seria essa velocidade Vy, que eu posso transladar esse vetor Vy para cá. Né? Então, o cateto oposto é Vy, e o cateto adjacente vai ser Vx, como mostra aqui nessa expressão. Então, de modo que o Vy, a componente Vy da velocidade resultante é 4 raiz de 3 metros por segundo, e a componente Vx, nós vimos lá que é menos 2. Mas nesse diagrama aqui, eu estou orientando para a esquerda o eixo x positivo. Então, portanto, vou ter aqui 2 positivo. Tá? Se você quiser achar o ângulo em relação ao eixo x positivo para a direita, é só subtrair 180 desse valor θ que a gente vai achar agora. Fazendo as continhas na calculadora, né, achamos facilmente que o ângulo θ é 73,9. Se você quiser achar o ângulo θ em relação ao x positivo para a direita, basta pegar 180 e subtrair de 73,9 e aí fica a configuração até o exemplo A, tá? Aquele diagrama do exemplo A, quando o x era positivo para a direita, aqui então o x positivo para a esquerda, tá? Ok, então sabemos quem é esse ângulo θ aqui desse diagrama. O que acontece, gente? É importantíssimo fazermos o diagrama, porque a partir do diagrama a gente fica sabendo qual é o ângulo que você está calculando, tá? Sem fazer diagrama fica meio complicado. Bom, o item C, para encerrar o problema, no item C ele quer saber o seguinte: quanto tempo essa embarcação vai levar para ela sair de uma margem e ir para outra margem oposta? Né? Quanto tempo isso vai demorar? Eu queria só voltar um pouco lá no item A, gente, só para a gente ver o diagrama, que é esse daqui.
Veja só, deixa eu tirar aqui para não ficar muito tumultuado. Olha só. Nesse diagrama aqui, eu coloquei aqui na margem de baixo o ponto A, na margem de cima eu coloquei ponto B, e veja, na direção entre as margens A e B, né, na direção perpendicular, que é essas margens A e B aqui, os pontos A e B, veja que para a embarcação percorrer essa distância entre A e B, e a distância entre A e B tem comprimento L, e esse comprimento L é de 200 metros. Ora, eu não posso combinar essa velocidade relativa com essa distância L. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar a componente da velocidade relativa, que é a componente V réu e Y, e combinar com essa distância aqui que eu estou colocando em tracejado. Ou seja, qual é a componente da velocidade V réu que está na direção dessa linha tracejada que vai de A para B? A componente é o V réu Y, não sei se vocês mostram aqui. Ó. Eu tenho aqui V réu, velocidade relativa, e aqui eu tenho a componente dessa velocidade na direção aqui do eixo AB, né, que é no eixo, digamos aqui, no eixo norte-sul. Então aqui o que me interessa é V réu Y. Então, V réu Y é a velocidade que faz com que a embarcação atravesse essa distância, que eu estou chamando de distância L, que é de 200 metros. Tá? Então, vou ter que associar não V réu, mas sim V réu Y, essa distância L. Então, para calcular esse tempo de A até B, eu tenho a distância L, que está associado aí uma velocidade, uma componente da velocidade V réu Y. Então, de modo, gente, vamos voltar lá para o item C, voltar lá no item C e terminar aí esse problema. Então, o tempo de AB. Então, o trecho vocês perceberam lá que os pontos AB é a margem de baixo e a margem superior, né? Então, o tempo de A até B vai ser o comprimento L, que no caso é a largura desse rio, sobre a velocidade com que a embarcação se direciona perpendicularmente ao rio, que é a componente V réu Y. De modo que eu tenho L sobre V réu Y, que é V réu vezes cosseno de 30, está aqui, ó, V réu, V réu vezes cosseno de 30, está aqui. Deixa eu voltar lá para que nós não tenhamos, pronto, tá aqui, ó, V réu Y é igual a V réu vezes o cosseno desse ângulo 30, tá certo? Voltar lá, pronto. Então, V réu Y é V réu vezes cosseno de 30, L, sabemos que é 200 metros, V réu é 8 metros por segundo, e o cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, fazendo as continhas, nós chegamos aí a esse valor, que o tempo de travessia, né, desse rio é de aproximadamente 28,9 segundos. Tá ok, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa questão. Se vocês gostaram, afirma aí nos comentários, tá? Obrigado e até a próxima.